Olá, turma! Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de solo. Vamos falar sobre os tipos de solo e conservação do solo. Então, quais são os tipos de solo? Nós temos o solo arenoso, que é aquele solo rico em areia, porém, ele é um solo muito pobre em nutrientes. Nós temos como exemplo aquela paisagem da praia. Aquela areinha da praia que nós pisamos é um solo arenoso. Então, ele é formado por grãos de areia, com que esse solo é muito permeável e por isso é um solo muito seco. Então, ele não é um solo propício para a plantação. Um outro tipo de solo que nós temos é o solo umífero. Esse tipo de solo é muito rico em humus, por isso que ele é um solo mais escuro. Em alguns lugares, algumas pessoas chamam esse tipo de solo de terra preta. Por isso que ele é muito bom para a plantação, porque ele é um solo rico em material orgânico. Então, tudo que for plantado nesse solo provavelmente vai germinar, vai dar bons frutos, porque é um solo muito rico. Um outro tipo de solo que nós temos é o solo argiloso. Esse solo ele é rico em argila, tem bastante nutrientes e é impermeável por causa dos seus grãos pequenos e compactos. E também nós temos o solo calcário, é aquele solo rico em calcário, ou seja, aquelas partes rochosas, que faz dele um solo bastante permeável e seco. Também é um solo muito pobre em nutrientes. Então, desses 4 tipos de solo, o solo mais propício para a plantação é o solo umífero, porque ele é rico em humus, ou seja, ele é rico em material orgânico e é bom para o plantio. Vamos falar um pouquinho agora sobre a conservação do solo. Nós temos aqui em cima essa imagem, que é uma imagem da extração das rochas. Lembra quando nós estudamos sobre as rochas, nós vimos que das rochas é extraído vários minerais? Então, a extração desses minerais acaba prejudicando o solo. Mas o que fazer para recompensar essa extração e essa degradação desse solo? É importante fazer uma plantação. Olha aqui embaixo nós temos essa imagem que mostra uma plantação de cacau para ajudar a recuperar o solo degradado. Então, toda vez que nós plantamos algumas plantas frutíferas, elas regeneram esse solo que foi degradado. É claro que não vai ser possível plantar nesse solo aqui que foi extraído vários minerais, porque esse já é um solo muito empobrecido. Então, é necessário recompensar isso, procurar uma área onde eu possa fazer uma plantação de algumas plantas frutíferas, porque essas plantas frutíferas, elas recuperam o solo. E aqui nós vamos falar de um problema que é o deslizamento de terra. Esse deslizamento de terra está associado ao solo empobrecido. Geralmente, esses deslizamentos de terra acontecem nas épocas de chuva e nós podemos ver nos noticiários de TV que geralmente esses deslizamentos acontecem nas margens das rodovias e em rios, até mesmo nos morros, onde moram muitas pessoas. Então, geralmente no Rio de Janeiro, onde as pessoas constroem as casas nos morros, nós podemos ver nos noticiários que em épocas de chuva ocorrem desabamentos, deslizamentos de terra. E esses deslizamentos de terra podem até ocasionar mortes, as pessoas podem morrer soterradas por conta desses deslizamentos. Então, onde acontecem esses deslizamentos? Geralmente acontecem em terrenos muito inclinados, em terrenos onde a inclinação dos morros é muito grande. Então, o que pode ser feito para melhorar?
Podem ser feitas curvas de níveis, que são pequenos recortes na encosta do morro, parecido com degraus de uma escada. Esse relevo vai ajudar a diminuir a velocidade da água. Outra questão que pode ser uma solução para esse problema do deslizamento é a questão da ocupação desordenada dos morros. E isso nós entramos numa questão pública, de um serviço público, onde os governos, os governadores devem trazer para a população uma moradia digna, tirar essas pessoas das encostas dos morros e trazer uma moradia digna. Então, aqui nessa imagem, nós temos a imagem de uma queda de barreira em estrada próxima ao município de Arapongas. Isso aconteceu no estado do Paraná no ano de 2016. Olha que nesse momento aqui houve um deslizamento de terra. A terra deslizou e invadiu a pista. Isso ocorre por conta da chuva. O solo absorve muita água e com a chuva muito forte e em períodos muito extensos, acontece que a água vai se acumulando no solo e o solo não resiste e desliza. Então, um dos meios de evitar que aconteça é fazer plantações, plantar árvores na beira aqui da estrada. Se tivesse árvores, grandes árvores, elas teriam contido o desabamento desse morro. E o que fazer e o que evitar, como evitar o deslizamento de terra? Então, os deslizamentos, como eu disse, geralmente acontecem em morros e podem trazer sérios problemas, principalmente na época em que ocorre muita chuva. Os deslizamentos causam desabamentos e soterramentos. Desabamentos de casas. Casas que ficam nas encostas dos morros podem desabar. E soterramentos é quando a terra soterra, a terra fica por cima dessas casas e que muitas vezes tem gente morando nessas casas. Então, por isso, o perigo de se morar nas encostas. Então, aqui nós temos duas soluções para resolver esse problema. Plante grama e capim nas encostas do terreno. As raízes penetram no solo, evitando assim o seu desmoronamento. Uma outra coisa a se fazer é nunca construa próximo a barracos. Quanto maior for a distância, maior será a segurança para a sua moradia. Mas aqui eu lembro a vocês que essa é uma questão pública. Os governos dos estados devem dar uma moradia digna aos habitantes, evitando com que essas pessoas construam casas nas beiradas dos barrancos. Mas se acontecer algum problema, algum deslizamento próximo à sua casa, o que fazer? Então, nós temos 3 números aqui de emergência que nós podemos ligar. Primeiro, para a Polícia Militar, discando 190, para os bombeiros, discando 193 e para a Defesa Civil, discando 199. Observe que essa casa está na beira de um morro. Essa casa ela pode desabar caso venha um período de chuvas muito forte. Então, o que nós podemos fazer? Ligar para a Defesa Civil no 199 para que a Defesa Civil possa fazer uma visita a essa família, informá-la do perigo, comunicar às secretarias do município para que a secretaria encontre uma melhor forma de abrigar essa família e tirá-la dessa zona de risco. Por hoje é só, turma. Agora nós temos uma atividade para ser resolvida no caderno de ciências. Um beijo e até a próxima aula!